Você não chegou aqui por acaso. Há algo em você que desperta uma fúria primitiva, um terror selvagem no coração daqueles que vivem de espelhos quebrados e reflexos roubados. E hoje eu vou revelar exatamente o que é. Hoje eu vou desmascarar por que sua simples existência é a criptonita de uma criatura que se alimenta de reflexos distorcidos e energia vampirizada. Você, meu amigo, carrega dentro de si o maior medo do narcisista. Uma força tão poderosa que faz essas criaturas das sombras fugirem como demônios diante da luz sagrada. E essa força tem um nome: a capacidade de se amar verdadeiramente, profundamente, incondicionalmente. E quando você dominar esta arte sagrada, quando você finalmente se tornar o que sempre foi destinado a ser, eles não apenas fugirão, eles desaparecerão como sombras diante do sol nascente, como vampiros diante do crucifixo da sua própria soberania. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir mudará para sempre a forma como você vê esses predadores emocionais. E, mais importante ainda, mudará para sempre a forma como você vê a si mesmo. A natureza do predador emocional. O narcisista não é humano no sentido tradicional da palavra. É uma aberração psíquica, uma criatura de espelhos que existe apenas no reflexo distorcido dos outros. Sem sua admiração, sua energia vital, seu sangue emocional, ele simplesmente não é. É um buraco negro disfarçado de pessoa, um vazio faminto caminhando entre nós. Imagine um vampiro que não se alimenta de sangue vermelho pulsante, mas de algo infinitamente mais precioso: sua essência, sua luz interior, sua própria percepção de valor e dignidade. Eles drenam você de uma forma que os médicos não conseguem diagnosticar, que os exames não conseguem detectar, mas que sua alma reconhece com um arrepio de horror primitivo. Esses seres são mestres consumados na arte sinistra da sedução psíquica. Chegam à sua vida como salvadores brilhantes, como almas gêmeas enviadas pelos deuses, como a resposta finalmente materializada às suas orações mais desesperadas. Mas por trás daquela máscara perfeitamente calibrada, daquele sorriso que parece conter toda a promessa do mundo, há apenas um vazio que ecoa, um buraco negro emocional que nunca, jamais pode ser preenchido. E aqui está a primeira revelação que vai fazer o seu mundo girar sobre o seu próprio eixo. O narcisista não escolhe você por acaso, por destino ou por amor. Eles farejam sua luz como tubarões famintos farejam uma única gota de sangue em oceanos inteiros. Quanto mais brilhante você é, quanto mais empático, mais generoso, mais capaz de amor genuíno, mais irresistível e apetitoso você se torna para essas criaturas das trevas. Por que isso acontece? Porque eles precisam drenar exatamente aquilo que jamais possuíram, aquilo que foram incapazes de desenvolver, aquilo que invejam com uma fúria que consome suas almas mortas. Eles são criaturas da absoluta escuridão, que só podem existir parasitando e roubando a luz sagrada dos outros, como sombras que precisam de corpos para se projetar. Você foi escolhido não por sua fraqueza, mas por sua força, não por sua escuridão, mas por sua capacidade de brilhar. E essa escolha foi feita por um predador que reconhece uma presa valiosa quando a vê. No início da dança macabra, você é bombardeado com um amor que parece descido diretamente dos céus. Uma intensidade emocional que faz você se sentir como se fosse a pessoa mais especial, mais única, mais extraordinária que já pisou neste planeta. Cada palavra soa como poesia, cada gesto parece coreografado por anjos, cada olhar sussurra no seu ouvido: finalmente, finalmente alguém que me compreende completamente, que me vê verdadeiramente. Mas deixe-me ser cristalino com você. Isso não é amor, nem de longe. É grooming emocional na sua forma mais refinada e perigosa. Eles estão mapeando meticulosamente sua alma, catalogando como arqueólogos suas necessidades mais profundas e secretas, seus traumas ainda não curados, seus sonhos mais íntimos, suas feridas mais sensíveis. Tudo isso para criar um arquivo psicológico que será usado como arsenal contra você quando a lua de mel terminar. Eles estudam você como cientistas estudam especímenes raros. Cada lágrima sua é anotada, cada sorriso é decodificado, cada palavra é analisada para futuro uso estratégico. Você se torna transparente para eles, enquanto eles permanecem uma sombra misteriosa e fascinante. Então, como uma mudança sutil nas estações, começa a erosão quase imperceptível da sua percepção da realidade. Pequenas críticas venenosas disfarçadas de ajuda amorosa, comparações cruéis mascaradas como preocupação genuína,
Sua realidade é questionada gota a gota, como água que pinga incessantemente em uma pedra até que você comece a duvidar da sua própria sanidade, da sua própria percepção, da sua própria memória. Você é sensível demais, querido. Você está imaginando coisas que não existem. Você deveria se sentir abençoado por eu te aceitar assim, com todos esses defeitos. Ninguém mais aguentaria sua instabilidade emocional. E o mais insidioso de todos os venenos, eles fazem você acreditar no fundo da sua alma ferida que você precisa deles para ser completo, para ter valor, para existir. E aqui está onde a armadilha dourada se fecha com um clique final e definitivo. Você se torna patologicamente viciado na validação deles, como um drogado desesperado pela próxima dose. Quando eles retiram sua aprovação, e eles sempre fazem isso de forma calculada e cruel, você entra em pânico existencial absoluto. Sua identidade desmorona como um castelo de cartas ao vento. Você fará literalmente qualquer coisa, sacrificará qualquer parte de si mesmo para reconquistar aquele olhar perdido de admiração, aquela migalha preciosa de afeto, aquele sorriso que um dia foi seu lar. Você se torna um rato de laboratório desesperado, pressionando freneticamente a alavanca quebrada, esperando pela próxima dose de dopamina emocional que pode nunca vir, que pode ser a última, que pode ter sido apenas um sonho cruel. Mas há algo em você, antigo como as montanhas, sábio como o oceano, feroz como o fogo, que inevitavelmente começará a se rebelar contra essa profanação da sua essência. Talvez seja um sonho disturbado que o acorda no meio da noite com o coração disparando. Talvez seja uma palavra casual de um amigo que perfura a bolha da ilusão. Talvez seja simplesmente o cansaço mortal de uma alma que não aguenta mais um segundo se traindo, se abandonando, se prostituindo emocionalmente. Você começará a ver as inconsistências gritantes nas histórias deles. As narrativas que mudam como areia movediça. A frialdade reptiliana por trás dos olhos que um dia pareciam tão raurosos e acolhedores. A calculação fria, onde deveria haver espontaneidade. A performance, onde deveria haver autenticidade. Então, como um vulcão que permaneceu adormecido por décadas, vem a raiva. Não a raiva comum, cotidiana, mas a raiva sagrada, a fúria primordial de uma alma que finalmente reconhece que foi traída, manipulada, vampirizada, usada como objeto descartável. Essa raiva é o seu primeiro presente divino no caminho de volta para casa. É o primeiro sinal claro e inequívoco de que sua verdadeira natureza está despertando do coma induzido pela manipulação. Não fuja dela como um covarde, não a suprima como lhe ensinaram. Ela é a fogo sagrado que queimará todas as correntes invisíveis que prendem sua alma ao cativeiro. Aqui você enfrentará a parte mais brutalmente dolorosa de toda a jornada de libertação. O confronto cara a cara com sua própria sombra, com suas próprias trevas, com sua própria cumplicidade no seu sofrimento. As partes enterradas de você que permitiram conscientemente a manipulação. A criança ferida e faminta dentro de você que aceitou migalhas patéticas porque acreditava profundamente não merecer o banquete real da vida. Você verá com clareza cortante como sua necessidade desesperada de ser amado se transformou numa ferida aberta e purulenta que atraiu predadores emocionais como moscas à podridão. Como sua generosidade genuína se metamorfoseou em autoabandono patológico. Como sua compaixão se deformou em codependência doentia. Esta visão será como olhar diretamente para o sol da verdade, dolorosa, cegante, mas absolutamente necessária para sua libertação. E agora, finalmente, chegamos ao coração pulsante da transformação alquímica, ao segredo ancestral que os narcisistas mais temem e que faria todos eles fugirem em terror se soubessem que você possui. O auto-amor genuíno, radical e incondicional. Não estou falando das afirmações positivas superficiais que você repete no espelho pela manhã, nem dos selfies narcísicos no Instagram, acompanhados de citações de autoajuda barata. Estou falando de uma revolução interna tão profunda e transformadora que muda literalmente sua frequência energética, sua assinatura vibratória no universo. Uma alquimia sagrada que transforma você de presa vulnerável em predador consciente, não dos outros, mas das suas próprias limitações e medos. A prática revolucionária do auto-amor radical. O auto-amor verdadeiro e transformador começa com a autoaceitação radical e sem condições. Aceitar completamente que você foi ferido,
que cometeu erros dolorosos, que permitiu o inaceitável, que se traiu repetidas vezes, mas aceitar tudo isso sem se punir brutalmente, sem se diminuir cruelmente, sem se crucificar no altar da culpa e da vergonha. É olhar diretamente no espelho da sua alma, não o espelho físico, mas o espelho da consciência, e declarar com a autoridade de um imperador: eu sou digno de amor, não por causa das minhas realizações brilhantes ou dos meus sucessos mundanos, mas simplesmente por causa da minha existência sagrada. Eu sou um fragmento de divindade disfarçado de humano, temporariamente perdido numa história de escuridão e sofrimento, mas sempre, sempre digno de amor. Quando você genuinamente começa a se amar, de verdade, não como performance ou auto-engano, mas como reconhecimento profundo da sua divindade inerente, algo absolutamente extraordinário e milagroso acontece. Você para completamente de precisar da validação externa para existir, para ter valor, para se sentir completo. Você se transforma de um buraco negro faminto em uma fonte radiante de luz própria. De um espelho que reflete os outros em uma luz que ilumina seu próprio caminho. De um mendigo emocional em um rei ou rainha da sua própria experiência interna. E é precisamente neste momento de transformação alquímica que o narcisista entra em pânico existencial absoluto, porque sua fonte de alimento acaba de se tornar veneno puro. Quando você desenvolve auto-amor genuíno e inabalável, você se torna algo absolutamente terrível e impossível para o narcisista processar ou manipular. Um espelho que se recusa a refletir o que eles desesperadamente querem e precisam ver para sobreviver. Eles olham para você com seus olhos mortos e famintos, esperando encontrar admiração submissa, necessidade desesperada, dependência patética, vulnerabilidade que podem explorar. Mas encontram apenas você, centrado como uma montanha, completo como um círculo perfeito, irradiando uma luz solar que não precisa deles para brilhar nem por um segundo. Sua presença se torna literalmente tóxica para o sistema operacional deles. É como kryptonita para Superman, mas ao contrário, você se torna o elemento que destrói o vilão, não o herói. Sua nova energia se torna literalmente venenosa para eles, porque um narcisista só pode existir e prosperar em relacionamentos onde há desequilíbrio fundamental de poder, onde há claramente uma fonte generosa e um dreno vampírico, um predador consciente e uma presa inconsciente. Mas quando você se ama verdadeiramente, com cada fibra do seu ser, você não é mais presa de ninguém. Você é igual, você é soberano, você é completo. E a igualdade, a soberania, a completude são a morte absoluta e definitiva do narcisismo em todas as suas formas. Neste ponto crucial da sua transformação, como animais encurralados, eles inevitavelmente farão uma destas duas coisas com a urgência de quem luta pela própria sobrevivência. Tentarão desesperadamente intensificar a manipulação, love bombing histérico e patético, ameaças veladas ou explícitas, chantagem emocional de nível industrial, ataques à sua sanidade mental, fugirão como se suas vidas literalmente dependessem disso, porque, energeticamente falando, suas vidas parasitárias realmente dependem disso. Eles não conseguem mais se alimentar de você. Você se tornou veneno puro circulando nas veias do sistema deles. O que acontece quando você finalmente, definitivamente, não é mais presa do narcisista ou de qualquer outro predador emocional? Você descobre quem realmente é por baixo de todas as máscaras sociais, por baixo de toda a programação cultural tóxica, por baixo de todas as camadas de condicionamento que foram sobrepostas à sua essência original. Você descobre que é soberano absoluto, não no sentido arrogante ou narcísico da palavra, mas no sentido mais profundo e sagrado possível. Você governa supremo e incontesto sobre seu próprio reino interno. Você é o imperador ou imperatriz da sua própria experiência consciente. Ninguém mais pode invadir seu território sagrado sem sua permissão explícita. Ninguém mais pode roubar sua energia sem seu consentimento consciente. Ninguém mais pode definir seu valor sem sua aprovação soberana.
Sua energia fundamental muda completamente, como se tivesse sido ressintonizado para uma frequência completamente diferente do espectro emocional. Onde havia necessidade desesperada, agora há abundância tranquila. Onde havia medo paralisante, agora há curiosidade corajosa. Onde havia fome insaciável de validação, agora há satisfação interna profunda e duradoura. E esta nova frequência vibratória atrai magneticamente um tipo radicalmente diferente de pessoa para sua órbita. Não predadores famintos, mas companheiros equilibrados. Não vampiros emocionais, mas sóis brilhantes que têm sua própria luz para compartilhar. Uma lei universal e imutável se manifesta. Pessoas íntegras são naturalmente atraídas por pessoas íntegras, como ímãs, que se alinham perfeitamente. Quando você se ama verdadeira e profundamente, você se torna um ímã poderoso para relacionamentos saudáveis e equilibrados, para oportunidades perfeitamente alinhadas com seus valores mais profundos, para experiências que nutrem e expandem sua alma, em vez de drená-la até a morte. Entenda isto com absoluta clareza cristalina. Quando você domina completamente a arte sagrada do alto amor, você não apenas se protege efetivamente dos narcisistas, você os torna completamente irrelevantes para sua existência consciente. Eles simplesmente deixam de existir no seu campo de experiência consciente. É como se você mudasse para uma frequência de rádio completamente diferente, e eles não conseguissem mais sintonizar com você. Não importa o quanto tentem ajustar seus receptores manipulativos. Como Carl Jung disse uma vez, numa das suas observações mais penetrantes sobre a natureza humana, suas visões se tornarão claras apenas quando você puder olhar para seu próprio coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Você está finalmente despertando do pesadelo. E quando você despertar completamente, descobrirá a verdade mais terrível e libertadora de todas. O maior medo do narcisista nunca foi sua raiva justificada, nunca foi sua partida corajosa, nunca foi sua exposição pública das mentiras deles. O maior medo do narcisista sempre foi você se apaixonar perdidamente por si mesmo. Porque quando isso acontece, quando você finalmente se torna o amor da sua própria vida, eles se tornam invisíveis, irrelevantes, inexistentes. E para uma criatura parasitária que existe apenas sendo vista, admirada, temida, isso é morte absoluta. As 5 camadas de proteção energética. Primeira camada: a blindagem da autoaceitação. A primeira e mais fundamental camada de proteção contra qualquer predador emocional é o que eu chamo de blindagem da autoaceitação radical. Esta não é a autoaceitação superficial que você lê em livros de autoajuda. É uma aceitação tão profunda, tão completa, tão incondicional de todos os aspectos do seu ser, que se torna literalmente impossível para qualquer narcisista encontrar uma rachadura por onde infiltrar seu veneno. Quando você aceita completamente suas feridas, seus erros, suas imperfeições, suas sombras, você remove todo o combustível que alimenta a manipulação narcisística. Eles não podem mais usar sua vergonha contra você, porque você não tem mais vergonha. Eles não podem mais usar sua culpa como alavanca, porque você processou e transmutou toda a sua culpa em sabedoria. Esta blindagem é construída através de um ritual diário que chamo de o espelho da verdade. Toda manhã, você olha nos seus próprios olhos no espelho e declara: eu aceito completamente quem eu sou hoje. Eu amo incondicionalmente este ser imperfeito que está se tornando perfeito através da experiência. Eu sou digno de amor exatamente como eu sou neste momento. A segunda camada é o escudo da presença soberana, uma qualidade energética que emana naturalmente quando você está completamente presente no seu próprio corpo, na sua própria respiração, na sua própria existência. Narcisistas são criaturas do tempo. Eles vivem no passado, suas feridas, ou no futuro, seus medos, mas nunca no presente. Quando você desenvolve presença soberana, você se torna como uma montanha, inabalável, centrado, impossível de mover por manipulação externa. Sua energia diz claramente: eu estou aqui,
Eu sou real, eu sou sólido, e você não pode me desestabilizar com suas tempestades emocionais fabricadas. A prática é simples, mas poderosa. Respiração de ancoragem. 3 vezes por dia, por 5 minutos, você respira profundamente enquanto visualiza raízes douradas crescendo dos seus pés e se enterrando profundamente no centro da terra. Com cada expiração, você se torna mais sólido, mais presente, impossível de ser movido por manipulação externa. A terceira camada é a armadura do discernimento intuitivo. A capacidade de sentir instantaneamente, no nível celular, quando alguém está tentando manipulá-lo, mesmo que a tentativa seja sutil como seda envenenada. Esta armadura é forjada através do desenvolvimento da sua inteligência somática, a sabedoria do seu corpo. Seu corpo sempre sabe quando algo está errado. Sempre. O problema é que nossa mente racional, treinada para ser educada e dar o benefício da dúvida, constantemente anula os sinais de alerta do nosso sistema nervoso. Mas quando você aprende a confiar na sabedoria ancestral do seu corpo, você se torna praticamente impossível de enganar. Sinais físicos de alerta que você deve aprender a reconhecer instantaneamente são aperto no peito ou na garganta, náusea sutil, tensão na mandíbula, sensação de algo está errado, mesmo que tudo pareça perfeito na superfície, vontade súbita de sair de perto da pessoa, arrepio sem motivo aparente. A quarta camada é o campo de força dos limites sagrados. Limites tão claros, tão firmes, tão inquebráveis, que funcionam como um campo de força energético ao redor da sua alma. Estes não são limites agressivos ou defensivos. São limites amorosos, mas absolutos, como os limites que uma mãe sábia coloca para proteger seu filho. Limites sagrados são comunicados principalmente através da energia, não das palavras. Quando você desenvolve esta camada de proteção, você não precisa explicar, justificar ou defender seus limites. Eles são simplesmente percebidos e respeitados por pessoas saudáveis e automaticamente repelem pessoas tóxicas. A frase-chave que você deve masterizar é: isso não funciona para mim. Não, desculpe, mas isso não funciona para mim. Ou, eu sei que pode parecer estranho, mas isso não funciona para mim. Simplesmente, isso não funciona para mim. Ponto final. Sem justificativas, sem apologias. Apenas verdade soberana. A quinta e mais poderosa camada é a aura de abundância interna. Um campo energético tão rico, tão completo, tão autossuficiente, que narcisistas não conseguem nem se aproximar sem sentir sua própria pobreza emocional em contraste brutal. Esta aura é desenvolvida quando você se torna genuinamente feliz consigo mesmo, quando sua própria companhia se torna seu lugar favorito no mundo. Pessoas com abundância interna irradiam uma qualidade magnética especial. Elas não precisam de nada de ninguém, mas escolhem compartilhar sua riqueza interna por puro prazer. Narcisistas fogem dessa energia como vampiros fogem do alho, porque ela expõe cruamente sua pobreza interior. O ritual matinal da soberania. Cada manhã, antes de checar o telefone, antes de pensar nos problemas do dia, antes de se conectar com o mundo externo, você deve primeiro se conectar com sua própria divindade interna através do ritual matinal da soberania. Este ritual de 15 minutos reprograma sua frequência energética para o dia inteiro. Comece colocando as mãos sobre o coração e declarando: Bom dia, alma bonita. Hoje eu escolho me amar incondicionalmente. Hoje escolho honrar minha verdade. Hoje escolho irradiar minha luz sem pedir permissão a ninguém. Sinta a vibração dessas palavras ecoando através de cada célula do seu corpo. Em seguida, pratique gratidão narcisista sagrada. Sim, narcisista, mas da forma mais alta possível. Agradeça a si mesmo por 3 coisas que você fez ontem para cuidar de si mesmo. Agradeça a seu corpo por carregar sua alma através de mais um dia. Agradeça a sua mente por processar experiências complexas. Agradeça ao seu coração por continuar aberto a depender de todas as feridas.
A dieta energética, escolhendo o seu combustível emocional. Assim como você é cuidadoso com o que coloca no seu corpo físico, você deve ser ainda mais vigilante com o que permite entrar no seu campo energético. Isso significa curadoria consciente de tudo que consome. Notícias, redes sociais, conversas, entretenimento e principalmente pessoas. Faça-se esta pergunta sagrada antes de qualquer interação. Esta pessoa, situação ou conteúdo me deixa mais energizado ou mais drenado? Me faz sentir mais conectado comigo mesmo ou mais desconectado? Nutre minha alma ou vampiriza minha essência? Pessoas saudáveis deixam você se sentindo mais você mesmo após interagir com elas. Pessoas tóxicas deixam você se sentindo confuso, exausto, questionando sua própria realidade. Aprenda a distinguir entre esses dois tipos de energia e proteja seu campo energético como um tesouro sagrado. Uma das técnicas mais poderosas para desenvolver auto-amor prático é o que eu chamo de prática do espelho emocional. Quando alguém tenta projetar suas emoções tóxicas em você, raiva, culpa, vergonha, medo, em vez de absorver essas emoções como uma esponja, você as reflete de volta como um espelho. Não de forma agressiva ou cruel, mas de forma neutra e clara. Se alguém tenta fazê-lo se sentir culpado por ter limites, você responde: eu percebo que você está se sentindo frustrado, mas meus limites não são negociáveis. Se alguém tenta projetar raiva em você, você responde: eu vejo que você está com raiva, mas isso é sua emoção para processar, não minha para carregar. Esta técnica quebra instantaneamente o ciclo de vampirismo emocional, porque você para de ser um receptáculo para as projeções tóxicas dos outros. Para desenvolver auto-amor genuíno, você deve aprender a arte perdida de desfrutar da sua própria companhia. A maioria das pessoas tem medo da solidão porque, quando ficam sozinhas, enfrentam seus próprios demônios internos, suas feridas não processadas, seus medos enterrados. Mas a solidão sagrada é diferente. É um espaço consciente onde você se encontra consigo mesmo não como juiz, mas como amante. É onde você aprende a se divertir consigo mesmo, a se consolar, a se celebrar, a se conhecer em níveis cada vez mais profundos. Dedique pelo menos 1 hora por dia para tempo de qualidade consigo mesmo, não assistindo televisão ou consumindo conteúdo, mas genuinamente se conectando com sua própria essência através de práticas como journaling, meditação, dança livre, banhos ritualizados, caminhadas contemplativas. Uma das maiores mentiras que nos contaram é que devemos superar nossas feridas como se elas fossem defeitos a serem eliminados. A verdade alquímica é que nossas feridas, quando processadas conscientemente, se transformam em nossa maior fonte de poder e sabedoria. Cada cicatriz emocional se torna uma porta de compaixão. Cada traição processada se torna discernimento aguçado. O processo de transmutação alquímica envolve 3 estágios sagrados. Primeiro, reconhecimento sem julgamento. Você reconhece a ferida completamente, sente toda a dor sem tentar escapar, mas sem se identificar com ela. Você diz: eu fui ferido, mas eu não sou a ferida. Segundo, extração da sabedoria. Você pergunta à ferida: o que você veio me ensinar? Que sabedoria você carrega? Como você pode me tornar mais forte, mais compassivo, mais sábio? Toda ferida carrega um presente, mas só podemos acessá-lo quando paramos de resistir à dor. Terceiro, integração consciente. Você integra a sabedoria extraída na sua identidade, permitindo que ela se torne parte da sua força, não da sua fraqueza. A ferida se transmuta em superpoder. O fogo sagrado da raiva transformada. A raiva é talvez a emoção mais mal interpretada e mal utilizada na jornada de cura. A maioria das pessoas ou suprime completamente a raiva, se tornando deprimidas e impotentes, ou a expressa destrutivamente, se tornando agressivas e tóxicas. Mas existe um terceiro caminho, a transmutação da raiva em poder sagrado. Raiva saudável é energia pura, é combustível para a mudança. É o fogo que queima tudo que não serve mais na sua vida. Quando você aprende a canalizar sua raiva conscientemente, ela se torna um motor da sua transformação. A prática é simples. Quando sentir raiva, não a suprima nem a exploda. Sente-se com ela. Respire profundamente e pergunte: o que esta raiva está tentando me proteger?
Que limite ela está tentando me ajudar a estabelecer? Que mudança ela está exigindo na minha vida? Use a energia da raiva para fazer mudanças concretas, terminar relacionamentos tóxicos, deixar empregos que drenam a sua alma, estabelecer limites que você tem evitado, falar verdades que você tem engolido. A ressurreição da criança interior. Dentro de cada adulto ferido existe uma criança interior que foi abandonada, negligenciada, traída ou abusada. Esta criança carrega tanto sua maior vulnerabilidade quanto seu maior poder. Ela é a fonte da sua criatividade, espontaneidade, alegria e capacidade de maravilhamento. O processo de ressurreição da criança interior não é terapia passiva. É um ato revolucionário de parentalidade interna. Você se torna o pai ou mãe amoroso e protetor que a sua criança interior sempre precisou. Todos os dias, dedique alguns minutos para se conectar com esta criança. Pergunte a ela: do que você precisa hoje? Como posso cuidar melhor de você? O que faria você se sentir segura e amada? E então, haja baseado nas respostas. Talvez sua criança interior precise brincar mais. Talvez ela precise de mais beleza na vida. Talvez ela precise se sentir protegida por limites mais firmes. Talvez ela só precise ser vista e validada. Existe uma qualidade magnética em pessoas que são completamente autênticas. Pessoas que não estão tentando ser ninguém além de si mesmas. Essa autenticidade genuína é como criptonita para narcisistas porque eles vivem num mundo de personas e máscaras e não conseguem competir com alguém que é genuinamente real. A autenticidade não é rudeza, não é falta de tato ou ausência de limites sociais. A autenticidade é alinhamento. Quando seus pensamentos, sentimentos, palavras e ações estão em harmonia perfeita. Quando você não está gastando energia mantendo máscaras ou fingindo ser alguém que não é, usando roupas que realmente gosta, escolhendo atividades que genuinamente lhe dão prazer. Uma das mais poderosas coisas que você pode aprender é a arte do não sagrado. Dizer não sem culpa, sem justificativas excessivas, sem medo de desaprovar. O seu não sagrado se torna quando vem de um lugar de amor próprio, não de rebeldia ou agressividade. Narcisistas testam seus limites constantemente através de pequenos pedidos que gradualmente se tornam maiores exigências. Eles são masters em fazer você se sentir culpado por dizer não. Mas quando você domina o não sagrado, você corta esse processo pela raiz. Frases poderosas para dominar. Não, isso não funciona para mim. Não estarei disponível para isso. Não é algo que eu quero fazer. Não, e não preciso explicar por quê. Lembre-se, você não deve satisfações a ninguém sobre suas escolhas pessoais. O seu não completo é uma frase completa. Quando você para de tentar agradar todo mundo e começa a ser genuinamente você mesmo, algo mágico acontece. Você para de atrair pessoas que querem uma versão editada de você e começa a atrair pessoas que amam sua versão original. Essa é a diferença entre a atração baseada em performance, que atrai narcisistas, e a atração baseada em essência, que atrai pessoas saudáveis. Pessoas saudáveis são atraídas para sua capacidade de ser feliz sozinho, sua habilidade de estabelecer limites amorosos, sua autenticidade descomplicada, sua abundância interna, sua capacidade de amar sem se perder. Narcisistas são repelidos por todas essas mesmas qualidades, porque expõem sua própria pobreza emocional. Na fase final da sua evolução, você se torna algo verdadeiramente poderoso, um espelho da consciência. Sua presença reflete de volta para as pessoas exatamente onde elas estão no seu próprio processo de crescimento. Para pessoas conscientes, você é inspiração. Para pessoas inconscientes, você é um espelho desconfortável que mostra o que elas poderiam ser se parassem de se trair. Esta é uma responsabilidade sagrada. Você se torna um catalisador para o despertar dos outros, simplesmente por ser autenticamente você mesmo. Não através de pregação ou julgamento, mas através do exemplo silencioso de alguém que se ama completamente. Auto-amor maduro inclui algo que chamo de compaixão feroz, a capacidade de sentir compaixão por pessoas que te machucaram sem permitir que elas continuem te machucando. É amar de longe. É desejar cura para seus antigos abusadores, enquanto mantém limites absolutos para sua própria proteção. Compaixão feroz não é fraqueza, é força suprema. É a capacidade de dizer:
Eu entendo que você está ferido e desejo sua cura, mas não será às minhas custas. Eu entendo que você faz o melhor que pode com a consciência que tem, mas seu melhor não é bom o suficiente para estar na minha vida. Quando você completa esta jornada de auto-amor e proteção energética, você se torna mais do que apenas alguém que superou o abuso narcisístico. Você se torna um ancestral curado, alguém que quebrou padrões geracionais de trauma e criou um novo modelo de relacionamento consigo mesmo e com os outros. Sua própria cura se torna um presente para gerações futuras. Filhos que crescem ao redor de pessoas que se amam genuinamente aprendem que amor próprio é normal, que limites são saudáveis, que a autenticidade é possível. Como Jung observou em seus estudos mais profundos da psique humana, tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento de nós mesmos. Os narcisistas em sua vida foram professores cruéis, mas professores mesmo assim. Eles vieram para mostrar onde você estava traindo a si mesmo, onde você estava abandonando sua própria alma. Agora que você aprendeu as lições, você pode graduar da escola do sofrimento e entrar na universidade da alegria. O maior medo do narcisista não era apenas que você se amasse. Era que você se tornasse tão radiante, tão magnético, tão completo em si mesmo, que outras pessoas começassem a despertar só de estar na sua presença. E agora, você é exatamente isso. Um farol de possibilidade humana, provando que é possível amar profundamente sem se perder, cuidar sem se esgotar e ser generoso sem ser explorado. Você se tornou aquilo que eles mais temiam: livre. Você não é mais a pessoa que permitiu o abuso. Você não é mais a pessoa que mendigava por amor. Você é a pessoa que conhece seu valor e nunca mais negocia com ele. Você é soberano. Você é livre. Você é amor encarnado.